Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre um processo que transformou e continua transformando o mundo contemporâneo: a globalização. A globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Muitos historiadores afirmam que esse processo teve início nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e descobertas marítimas. Neste contexto histórico, o homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista. O neoliberalismo, que ganhou força na década de 1970, impulsionou o processo de globalização econômica. Mas esse processo acontece em escalas diferentes e impacta os países de diversas formas. Em geral, as nações ricas são as principais beneficiadas pela globalização. Isso porque, entre outros fatores, elas expandem seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. Uma característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países, com o objetivo de reduzir os custos, optando por países onde a mão de obra, a matéria-prima e a energia são mais baratas. Um tênis, por exemplo, pode ser projetado nos Estados Unidos, produzido na China, com matéria-prima do Brasil e comercializado em diversos países do mundo. O processo de globalização também deve muito ao desenvolvimento e à expansão dos sistemas de comunicação por satélites, informática e transportes. Essa expansão, por sua vez, é uma consequência da terceira revolução industrial, que propiciou uma integração tão grande entre os países que deu origem ao termo aldeia global. Falamos em aldeia porque a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Nesse contexto, as instituições financeiras, como os bancos e as casas de câmbio, criaram um sistema rápido e eficiente para favorecer a transferência de capital e comercialização de ações em nível mundial. E a necessidade de união causada pela globalização fez com que vários países que visavam uma integração econômica se unissem, formando os chamados blocos econômicos. Além de fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. O grande fluxo de informações obtidas por meio de programas televisivos e principalmente pela internet exerce influência em alguns hábitos humanos. Entretanto, elementos da cultura local perduram em meio à população, promovendo assim a diferenciação entre as culturas existentes. As transformações globais que redesenham a ordem política e econômica internacional têm um impacto considerável, tanto no papel do Estado quanto na própria natureza das relações internacionais. Em primeiro lugar, há uma alteração nos padrões de regulação e de intervenção do Estado ligada a mudanças na ordem internacional. O peso crescente e o novo caráter das relações econômicas transnacionais criaram um contexto que dificulta a ação do Estado. Hoje, a riqueza e o poder são cada vez mais gerados por transações privadas, que acontecem além das fronteiras nacionais, mais do que dentro delas. Assim, fica mais difícil manter a imagem do Estado como o ator principal a nível global. Além disso, as relações internacionais se distanciam da imagem de relações de poder entre os Estados, como enfatizavam os realistas. Cada vez mais, falamos da lógica privada da economia global. Por outro lado, a globalização contribuiu para transformar o contexto ideológico das relações internacionais. Durante as décadas de 50 a 70, o desenvolvimento era concebido como crescimento, com redistribuição e solidariedade, ao menos no nível de discurso. O Estado ocupava um papel central nas estratégias de desenvolvimento, sendo o motor do crescimento no terceiro mundo. Nos anos 80, com a crise da dívida e a recessão, um consenso neoliberal começa a emergir.
com a chegada de Thatcher e Reagan aos governos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Hoje, o critério central na economia é a competitividade. E em nome da competitividade, os arranjos Estado-sociedade são desconstruídos. Há um movimento em direção à desregulamentação, à privatização, à restrição da intervenção pública nos processos econômicos. Com isso, os estados deixam de ser um intermediário entre forças externas e forças internas, para se tornarem, de certa forma, agências de adaptação das economias domésticas às exigências da economia global. Para Phil Cerny, o estado de bem-estar social nos países desenvolvidos foi substituído pelo estado competidor. Segundo o estudioso, esse seria um estado que intervém para reestruturar indústrias, promover a pesquisa e o desenvolvimento e liberalizar ou desregulamentar setores anteriormente protegidos da competição internacional. Não existe uma verdadeira estrutura que regule fluxos financeiros e o sistema monetário. O mais próximo disso são instituições como o FMI e Banco Mundial, muitas vezes acusadas de cumprir a função de assistir os estados mais poderosos no controle e domínio do sistema. As finanças são mais do que nunca o elo mais frágil da economia internacional. Fluxos de capital especulativos e voláteis representam uma fonte de instabilidade global com consequências políticas diretas. No âmbito monetário, desde o fim da convertibilidade do dólar em ouro, predomina o não sistema das taxas flexíveis, ou seja, um sistema instável que acaba repercutindo sobre os fluxos de comércio e investimentos. Não existe um sistema monetário estável que possa oferecer liquidez, ajuste e confiança. As três questões básicas que o sistema monetário se propõe solucionar. Nesse sentido, o que se verifica com a globalização no âmbito econômico é o enfraquecimento do Estado nacional. O Estado, na esmagadora maioria das vezes, não participa das decisões que lhe dizem respeito e que o afetam diretamente. Essas decisões acabam sendo feitas, na verdade, por empresas globais. Estudar a globalização é importante para superar as dificuldades impostas pela globalização. Isso porque, apesar de nascerem com ela, esses desafios se tornam grandes barreiras por causa do despreparo, intelectual ou político, dos próprios indivíduos em tomar para si as rédeas do mundo global. Então, continue seus estudos e até mais!